Durante uma ultrapassagem em pista simples, o que é pista simples? Diferente de pista dupla. Quando tem pista dupla, são várias faixas na mesma direção, então não tem problema. Não tem tanto problema, né? Agora na pista simples não tem contramão. Aí é que é o problemaço, né? O condutor sinaliza e inicia a manobra mesmo sem visibilidade. Olha só, cara, o cara começou a ultrapassar sem visibilidade. Isso é um problema. Do trecho à frente, essa conduta é permitida, aceitável ou é perigosa, hein? Perigosa, ele está sem visibilidade, ó. Não é? Eu iria aqui, ó. É perigosa, pois viola o dever de assegurar condições de segurança antes de ultrapassar. É permitida quando não há sinalização proibitiva. Olha só, vamos supor que o trecho é linha pontilhada. Então a sinalização não está proibindo, só que o cara está sem visibilidade. Seja lá por qual motivo que foi, cerração, neblina. Né? Então não dá, né, cara? Não é permitida, não. Ela até seria permitida, mas ela é perigosa. Então, isso aqui é aceitável se o outro veículo mantiver velocidade constante. Que outro veículo? Que velocidade constante? E se essa velocidade constante for 120 por hora de lá para cá? E manter essa velocidade? Tá vendo como é que não dá? É uma infração leve? Não. Ultrapassagem leve? Não. B de bola. Isso aí, ó. Perigosa, pois viola o dever de assegurar condições de segurança antes de ultrapassar. Só que aqui, cara, viola o dever. Dever de condições de segurança. Quando fala dever, parece que está na regra, né? Está na lei. Na verdade, a lei ela fala sobre a sinalização. Aqui está mais relacionada à direção defensiva, condições de segurança, condições de segurança, do que propriamente dever, regra, lei. Uma questãozinha bem esquisitinha, mas tem que ser a letra B, né? As outras não dá mesmo para aceitar. Um motorista dirigindo em excesso de velocidade... Ih, rapaz, aqui já não começou bem, né? Dirigindo em excesso de velocidade. Vê uma placa de curva perigosa, olha o BO, e continua na mesma velocidade. Não diminuiu, não. Qual o risco? Não precisa nem falar, né? Já passou um monte de coisa na sua cabeça. Reduzir o consumo de combustível... Reduzir excesso de velocidade. Vai reduzir o consumo de combustível, gente? Vai fazer gastar menos combustível? Não, né? Evitar filas? Não vejo, não necessariamente. Melhorar o tempo da viagem? Como assim melhorar? Não vejo também dessa forma. Perder o controle e causar um sinistro, lembrando que sinistro é a forma técnica utilizada para acidente. Todo mundo chama de acidente, mas o nome técnico correto é sinistro, porque acidente, anota isso porque isso também pergunta em prova, tá? A diferença de acidente para sinistro. Acidente é algo inevitável, é um infortúnio, não tinha como, aconteceu, é um acidente. E no trânsito, 99% das vezes o que acontece não é um acidente, é um sinistro, porque era evitável. Nesse caso aqui, ó, ele estava em excesso de velocidade, viu a placa de curva perigosa e não diminuiu. Então, quer dizer, ele poderia ter diminuído. Se aconteceu alguma coisa, não foi um acidente, foi um sinistro, foi irresponsabilidade dele. Perdeu o controle, o acidente aconteceu, D de dado é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Paulo conduz um caminhão baú. Bom, agora o Paulo está conduzindo um caminhão, hein? E é um caminhão baú. Ó. E encontra a placa R14. Isso aqui significa peso bruto total máximo permitido. Vou repetir. Peso bruto total máximo permitido. E aqui na placa está indicando 10 toneladas. Poderia ser 15, 20, 30. O órgão de trânsito coloca o peso que quiser aqui. Fechou? Por que essa placa foi instalada ali, naquele local? Para indicar um pedágio? Não tem nada a ver. Aqui está indicando, regulamentando o peso bruto total que o veículo pode ter. Vou repetir. Peso bruto total máximo permitido. Não é essa. Para reduzir a velocidade? Não tem nada a ver. Isso aqui não é velocidade. Quando é velocidade, vai aparecer aqui o quilômetros por hora, não o T de toneladas.
Não é. Para controlar o fluxo de veículos, talvez você fique em dúvida nessa, não deixe essa aqui sem cortar por enquanto. Para proteger a estrutura da ponte contra sobrepeso. Nem falou que estava dirigindo numa ponte, né? Paulo conduz um caminhão e encontra a placa R14. Ah, falou sim, próximo à ponte. Eu que cochilei aqui, próximo à ponte. É isso, eles querem proteger a estrutura da ponte. Essa ponte não aguenta muito peso, não. Então, até 10 toneladas de peso bruto total. Lembrando que peso bruto total é a soma do veículo, que é a tara, o peso do caminhão, mais a lotação, que é a carga dele. Somou os dois, vai dar o peso bruto total. Não pode passar de 10 toneladas. A letra D, proteger a estrutura da ponte contra sobrepeso. O que diferencia vias urbanas de rodovias? Bom, a rodovia, entenda isso, ó, ela é uma via rural. Rural pavimentada. Pavimentada seria mais ou menos o mesmo que asfaltada. Rodovia é uma via rural. Via urbana não pode ser rodovia. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa diferente. Rodovias são apenas para caminhões. Apenas é casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. Urbanas têm mais pedestres e cruzamentos. Concordo. Rodovias ligam cidades. Ela pega de uma cidade e vai na outra. E permitem maiores velocidades. Também está correto. Pode ser essa a resposta. Urbanas não têm limite de velocidade. Tem sim. Dentro das vias urbanas, que é dentro de cidade, tem limite de velocidade. Rodovias são sempre sem sinalização. Sempre é casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% da alternativa ser falsa. Resposta B de bola é a que serve aqui. A suspensão do direito de dirigir pode ocorrer por infração específica quando? Então vamos lá. Suspender o direito de dirigir é quando o Detran pede a sua habilitação, dá lá para cá, e te dá um gelo ali. Você vai ficar ali 5 meses, 6 meses, 1 ano sem poder dirigir. Nesse tempo vai ter que fazer curso de reciclagem, fazer provinha teórica lá no Detran. Depois o Detran devolve a sua habilitação, você volta a dirigir. Você não perdeu a habilitação, ela apenas foi suspensa. Suspensão. E essa suspensão ela pode acontecer por 2 motivos. Por acúmulo de pontos, então vamos escrever aqui, ó, pontos, acúmulo de pontos, ou por infração específica, que foi exatamente o que a questão trouxe aqui, ó, infração específica. Dá um exemplo, professor, de uma infração específica. Dirigir sob efeito de álcool, passou na lei seca, teste do etilômetro, bafômetro, soprou, opa, deu aqui. Recolhe a habilitação, você vai ter o direito de dirigir suspenso. Nesse caso, por 12 meses, tá? Então, esse é um exemplo, infração específica. Então, vamos lá. Infração leve? Não. Somar 10 pontos? Não, aí não é infração específica. Aí seria por pontos e não é 10. Começa em 20. Começa em 20. Pode ser suspensa com 20, pode ser suspensa com 30, pode ser suspensa com 40. Depende de cada caso. Eu não vou entrar em detalhe aqui agora. Mas aqui não é, aqui não é. Quando houver apenas advertência, olha, qualquer é casca de banana, então aqui você já eliminaria a letra A. Apenas é casca de banana, então você já eliminaria aqui a letra C. Sobrou a letra D, ó, quando a própria infração prevê a suspensão. Por exemplo, álcool, disputar corrida, ameaçar o pedestre. São infrações específicas que só ela, independentemente de ponto, só ela já leva à suspensão. Letra D de dado. Em que momento ocorre a medida administrativa imposta pelo agente de trânsito? Medida administrativa é uma conduta acessória, uma providência acessória que o agente de trânsito adota ali na hora da abordagem no trânsito para evitar que a infração persista ou que a situação de insegurança continue, perdure. Vou dar um exemplo. Ele te parou e viu que na sua habilitação consta que você precisa usar lentes corretivas, óculos. Você estava sem óculos. Se o médico lá na clínica avaliou e viu que para dirigir você precisa de óculos,
toda vez que você tiver o volante, você tem que estar de óculos. Estar sem óculos representa uma situação de insegurança. Então, além da multa, o agente de trânsito precisa adotar uma medida administrativa para evitar que aquele problema persista. Entendeu o que é uma medida administrativa? Qual que é a medida que ele vai aplicar nesse caso? Ele pode aplicar uma retenção do veículo. Esse veículo não sai daqui enquanto você não providenciar os óculos. Ou achar alguém habilitado para poder levar o veículo. Você dirigindo sem óculos não pode. Viu aí? Poderia ser um guincho, se fosse em outra situação. Nessa não seria o guincho, seria a retenção mesmo. E tem outras medidas. Então, bora lá. Em que momento que ocorre a medida administrativa? Na hora, no local da infração. Pegou ele fazendo? É isso aí. Letra A é a resposta. Qual é o impacto social de cada decisão do trânsito? Impacto social de decisão ao volante. Afeta diretamente a vida dos demais usuários? Afeta. Se você quer andar correndo, você bota na vida dos outros em risco. Se você quer desobedecer a sinalização, avançar sinal vermelho, está colocando a vida dos outros, inclusive a sua, né? Só afeta o motorista? Só é casca de banana. Onde tem casca de banana, a gente já sabe. 90% de chance da alternativa ser falsa. Não é só o motorista. Os pedestres, os ciclistas, todo mundo entra nessa aí. Impacta apenas o trânsito local? Apenas é casca de banana. É irrelevante? Irrelevante quer dizer sem importância. Se você não conhecia essa palavra irrelevante, já fica sabendo agora. Irrelevante é sem importância. Se tirar esse IR aqui e deixar só relevante, aí é com importância. Algo é relevante, quer dizer, algo é importante. Algo é irrelevante, aí algo é sem importância. A resposta aqui é a letra A mesmo, confirmando aí pra gente. Em via com faixa exclusiva de ônibus à direita e área escolar à frente, veja bem, tem uma faixa exclusiva de ônibus e essa faixa exclusiva está à direita. Tem também uma área escolar. A sua conversão será à direita. Conversão é mudar de direção, virar. Você vai virar à direita. A conduta correta é qual? Vamos imaginar isso aqui, gente. Você está numa avenida, tem várias faixas, só que essa faixa da direita aqui é para ônibus. Vamos botar um ON aqui de ônibus. E você está aqui. E você quer entrar à direita aqui. Diz que tem uma área escolar também. Para mim foi irrelevante essa informação, porque ela só entrou para confundir. Eu quero virar à direita. Eu posso vir pela faixa do meio, chegar em cima aqui e eu virar? Não, eu tenho que aproximar o meu veículo da direita. Para quando eu chegar lá na esquina, eu já estar no cantinho aqui e fazer a conversão no cantinho. Mas a faixa aí, ela é de ônibus, não tem problema você jogar para a faixa de ônibus quando você vai fazer conversão à direita. Mas é eu jogar chegando já na esquina, tá? Eu digo aí uns 10, 15 metros antes, 20 metros antes. Não é 100, 200 metros antes, não. Aí nesse caso é permitido. Bora ver? Usar toda a faixa exclusiva para ganhar tempo, ó. Toda a faixa, aí está errado, eu acabei de explicar que não pode ser toda. Entrar na faixa exclusiva apenas no trecho e horário permitidos para fazer a conversão com segurança. Não tem essa de horário permitido para fazer a conversão com segurança, não. Quando você vai fazer a conversão à direita, você pode usar a faixa da direita. Essa alternativa aqui não está certa. Não está certa. Cortar pela calçada para virar? Pela calçada não pode. Parar na faixa exclusiva para embarque e desembarque? Eu venho para o veículo aqui. Para que eu vou parar? Eu quero virar à direita. Então não faz sentido também. Aí sobrou essa daqui, que na minha opinião não está certa, mas é a que o Detran tem dado como correta, tá? Letra B de bola, tá vendo? Por que, professor, que você está mostrando desse jeito? Porque são as questões novas do CNH do Brasil, muitas delas com erros, e como o Detran, na hora de tirar isso lá de dentro do banco da Senatran e julgar para você fazer essa questão lá, não está fazendo aqui a devida correção, eu tenho que mostrar, essa aqui está errada, mas o Detran está pedindo para marcar essa, tá? Letra B de bola. Trafegar com motocicleta pelo acostamento é o quê? Cara, trafegar pelo acostamento é infração gravíssima, tá? Cadê? Ó, permitido, permitido, ó. Olha só, permitido, 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 proibido. Qual o macete que a gente aplica aqui? Ovelha negra. Ovelha negra. Tá todo mundo falando que pode, só uma falando que não.
vai nela que é 80% de chance de ser a resposta. E é a resposta, tá vendo? É infração gravíssima, você não pode transitar com motocicleta pelo acostamento, não. Agora, presta atenção aqui no detalhe, presta atenção. Se ao invés de motocicleta fosse ciclomotor, que é a cinquentinha, aí poderia. Se fosse bicicleta, aí poderia. Mesmo que for uma bicicleta elétrica, presta atenção. Os únicos veículos motorizados que podem transitar pelo acostamento é a cinquentinha e a bicicleta elétrica. Sacou? Letra C, porque aqui está falando motocicleta, então realmente não pode. Em uma rodovia, o pneu do veículo fura. Onde o condutor deve parar com segurança? No acostamento, ele poderia parar para fazer a troca desse pneu? Olha, se for uma situação de força maior, que quer dizer, foi um problema com o carro, né? Um problema mecânico, inclusive, que o pneu furou, ele precisa resolver aquilo, e não tiver como parar fora da rodovia, o acostamento até vai. Coloca o triângulo de segurança, sinaliza ali com galhos e tal, até vai. Sinalizar e resolver a emergência em segurança. Perceba que aqui a alternativa considerou como uma emergência. Então, se é emergência, ele não fez essa imobilização no acostamento porque ele quis. Ele fez porque o pneu furou, não tinha como ele parar fora da rodovia. Muitas vezes tem ali aquela defensa, né? Tipo uma mureta ali fechando, não tem como você sair de dentro da rodovia. Aí, nesse caso, vale, pode sim. Agora, no meio da faixa rápida, não vai parar no meio da faixa, né? Na faixa pedestre também não. Em cima do canteiro central também não. Letra A, essa é a resposta.